Então vamos. Boa noite a todos. Meu nome é Gabriel Novaes, de Resende Batistella, e eu sou assistente do setor de neuro-oncologia da Escola Paulista. E hoje eu trago então o tema imunoterapia em neuro-oncologia. É um tema de ampla discussão atualmente e grandes incentivos científicos, pesquisas translacionais e não só isso, grande interesse clínico na qual talvez a gente possa ter alguns pacientes que venham a se beneficiar hoje de uma escolha de um imunoterápico já disponível no país ou fora do país, e até mesmo clinical trials. Então, eu acho que é bem interessante a discussão desse tema para a gente conhecer, saber que isso existe, e cada vez mais os pacientes vêm prontos para fazer perguntas sobre imunoterapia, visto o quanto isso já gerou benefício em outros tumores sistêmicos, como, por exemplo, o melanoma, que foi um dos tumores que mais teve impacto à utilização de imunoterapia. Então, começando um pouquinho a aula, seriam as estratégias terapêuticas atuais que todo neuro-oncologista acaba lidando? Então, acho que já é de conhecimento de todos que a gente basicamente se debruça nos quadros que passam por neurocirurgia, quimioterapia, radioterapia. Agora, a gente cada vez mais tem tentado identificar pacientes para terapia-alvo. A terapia gênica tem uma participação muito importante no desenvolvimento de novas terapias. A imunoterapia, que é o tópico que vai ser abordado hoje, inclusive os estudos que já existem. E eu acho que é muito interessante ressaltar que nós temos que lidar com isso do começo ao fim, que seria a reabilitação dos nossos pacientes e a paliação. Nossos pacientes, quando bem reabilitados e quando dado um início paliativo desde a primeira consulta, isso é uma realidade, nossos pacientes ganham performance e conseguem continuar mais tempo em regimes quimioterápicos ou conseguem suportar uma radioterapia, uma reirradiação, e assim eles conseguem receber segunda, terceiras e quartas linhas, e com isso a gente acaba ganhando uma sobrevida mediana maior nesses pacientes. Agora a gente sabe que nossos tumores são raros. O neuro-oncologista trabalha com uma doença rara. E não só bastando isso, nós sabemos que os tumores apresentam uma enorme heterogeneidade tumoral. Isso dificulta muito a escolha de terapia, o desfecho de cada paciente é muito diferente. São terapias de alto custo. A análise molecular dos nossos tumores não é barata. A maioria dos pacientes não conseguem bancar de uma forma completa uma análise na qual possibilite o neuro-oncologista escolher a melhor droga, poucos conseguem ter esse acesso. E no país, infelizmente, possuímos pouquíssimos médicos que são realmente capacitados em neuro-oncologia. O que acontece? Primeiro, eu acredito que existe um certo desinteresse pelo neurologista clínico em se aprofundar em neuro-oncologia. As próprias residências não costumam abordar esse assunto. E já dos profissionais que acabam recebendo pacientes neuro-oncológicos, na sua vasta maioria oncologistas clínicos, eles acabam carecendo de uma formação mais aprofundada em neuro-oncologia, que é um tema extremamente específico, em rápida evolução e que demanda que o neuro-oncologista, o médico interessado em neuro-oncologia, tenha que estudar semanalmente para conseguir entregar ao paciente o melhor benefício, novas esperanças e assim lidar decentemente com esses pacientes. E não só isso, não bastando só isso, a gente sabe que nós ainda não sabemos o quanto a gente pode ficar feliz com uma resposta objetiva. Mesmo com todas as nossas terapias, a gente acaba lidando com, por exemplo, apenas um controle tumoral e, quando muito raro, a gente fica muito feliz com uma resposta parcial desse tumor. Resposta completa é muito rara. Eu acho que, pessoalmente, não vi nenhum caso de um tumor glial difuso que teve uma resposta completa à terapia, isso é uma redução de praticamente 100%. E eu acho que a gente também tem ainda grande dúvida das possíveis alterações moleculares após a terapia oncológica e o quanto que isso pode impactar na escolha que nós podemos ter e o custo-benefício na progressão tumoral. Até o momento, nós tivemos poucas ou quase nenhuma evidência concreta de que nós conseguimos beneficiar esses pacientes na progressão após o protocolo STUP, por exemplo, em glioblastomas, de uma terapia que entregue a esses pacientes uma sobrevida maior. Então, aqui a gente ainda assim tem que levantar o quanto a gente vai pedir para esses pacientes investirem em estudos moleculares, sequenciamentos genéticos e tudo mais. Acho que nesse slide, sozinho, a gente consegue resumir os grandes entraves, o que nos faz dormir mal à noite quando nós temos que lidar com um paciente neuro-oncológico. Então, entrando um pouquinho mais na imunoterapia. Por que falar sobre imunoterapia, visto todas as dificuldades que nós temos na neuro-oncologia hoje em dia?
Isso basicamente vem se dando não só pela terapia que vem ganhando espaço cada vez mais na oncologia sistêmica, mas porque o próprio sistema nervoso central vem sendo reconhecido como o que não é mais um órgão imunoprivilegiado, como todos nós aprendemos na faculdade de medicina. Então, o sistema nervoso central, na verdade, ele tem uma interface, uma comunicação constante e ativa com todo o sistema imunológico periférico. Existe uma troca de informação, existe influxo e afluxo de células que poderiam apresentar antígenos, os próprios antígenos circulam, e agora a gente também sabe que o sistema nervoso central possui sim um sistema linfático, um mecanismo distinto de sistema linfático, principalmente perto dos seios venosos durais. E sabendo disso, a gente pode extrapolar o que nós já conhecemos sobre o ciclo imunológico tumoral, que já é tão falado na imunologia oncológica sistema. Então, o que acontece? Inicialmente, nossa terapia, seja através de cirurgia, quimioterapia, radioterapia, acaba de alguma forma atacando esses tumores. E quando nós atacamos esses tumores, a gente sabe que existe uma liberação de antígenos, vários antígenos. Então, naquele meio na qual o tumor foi atacado, células dendríticas, outras células apresentadoras de antígenos vão acabar sendo recebendo uma comunicação nova, que seriam esses antígenos, e a gente sabe que essas células circulam para fora do sistema nervoso central e consegue, com isso, chegar nos linfonodos cervicais, apresentar esse antígeno para novos linfócitos, fazer uma comunicação efetiva, trazer novos linfócitos CD4, CD8, basicamente recrutar células que vão tentar atacar esse tumor, que vão voltar a circular, vão entrar no sistema nervoso central e vão encontrar o tumor e efetivamente atacar. Como vocês podem bem imaginar, tudo que eu falei seria um passo a passo. A princípio, a gente reconhece 7 passos do ciclo imunológico tumoral para que faça com que exista essa comunicação. Agora, imagine o tanto de dificuldade que nós temos para reconhecer cada passo que pode dar errado em cada uma dessas fases. Ou seja, o próprio linfócito que está fora do sistema nervoso central e teve comunicação com o antígeno que veio de um tumor no sistema nervoso central. Como garantir que esse linfócito vai conseguir, por exemplo, navegar até o tumor novamente, e quando ele chegar lá, o que garante que ele vai reconhecer o tumor, que pode estar num ambiente extremamente imunossupressor, e o que garante que ele vai conseguir manter o ataque a longo prazo. Então é extremamente difícil lidar com imunoterapia quando se fala em sistema nervoso central, principalmente porque nós sabemos que o sistema nervoso central não é o melhor ambiente quando nós tentamos instituir uma terapia através de imunoterapia. Agora, se nós entendermos como que nós trabalhamos hoje e como a imunoterapia pode ser interessante, eu acho que essa foto ilustra bem as várias frentes de batalha que nós podemos ter utilizando imunoterapia. O médico, basicamente, ele pode escolher através da químio, rádio, o que seja, e ele vai lançar literalmente um míssil em tudo que acontece ali, tanto na célula tumoral quanto no microambiente tumoral, células saudáveis ao redor, vasos e assim vai, atacando de uma vez só. Agora, e se nós pudéssemos, de uma forma um pouquinho mais, através de uma engenharia celular mais inteligente, conhecendo as vias moleculares, conhecendo uma forma de atacar isoladamente o tumor, talvez nós conseguíssemos, então, garantir um controle maior desses tumores. Então, a imunoterapia nada mais é do que o fato, a tentativa de ensinar linfócitos e o sistema imunológico de uma forma geral a organizar um ataque ao que seria um corpo estranho, que nós aqui vamos chamar de o quê? De um tumor, como o glioblastoma, por exemplo. Então, a imunoterapia poderia ter várias frentes de batalha contra um alvo único. Isso é extremamente interessante. Então, o que nós temos hoje? A gente tem a tentativa através de vacinação. Através da vacinação, o que se tentou? Ensinar o sistema imune adaptativo, por exemplo, a reconhecer um antígeno ou um peptídeo. De alguma forma, você poderia entregar informações a uma célula dendrítica, por exemplo, que vai mostrar através do receptor MHC1, MHC2, a um receptor de uma célula T. Essa célula T, por exemplo, um CD4, que seria um CD4 helper, poderia aprender que esse alvo é interessante para ele, recruta linfócitos TCD8 também, que vão atacar o tumor. Essa é a teoria da vacina a princípio. A terapia através de inibidores de checkpoint imune, que é tão falada, é extremamente interessante, talvez uma das partes mais que a gente vai conseguir focar nessa aula. A terapia de células CAR, que seriam células que você faz de uma forma laboratorial, receptores de antígenos que seriam prontos de reconhecimento, ou seja, são células que ignoram
basicamente o sistema de apresentação clássico, que seria a apresentação MHC1 e MHC2, e a terapia viral oncolítica, que agora é reconhecida como uma terapia imune. Na verdade, a terapia viral oncolítica, ela é mais do que um vírus que tenta objetivamente atacar um linfócito, atacar uma célula tumoral. Na verdade, quando a gente tenta uma terapia viral oncolítica, ele gera um efeito no tecido que atrai um sistema imune. Então, um tumor que a gente considerava frio, por exemplo, com poucas células que poderiam atacar o tumor, passa a ser um microambiente tumoral mais quente, com mais células que poderiam atacar por conta desse vírus. Então, existem várias frentes de batalhas que são extremamente interessantes. Agora, começando inicialmente, falando um pouco dos inibidores de checkpoint imune. Pouca gente, eu acho, que acaba realmente estudando profundamente o que é um inibidor de checkpoint imune, mas basicamente todos nós temos isso no nosso corpo. Caso nós não tivéssemos, nós teríamos todos doenças autoimunes. Então, o que isso quer dizer? Normalmente, uma célula T, para ser ativada, ela recebe um antígeno que é apresentado, por exemplo, por uma célula apresentadora de antígeno, através do sistema MHC. MHC1 apresentaria antígenos para células CD4, MHC2 para CD8. Quando ele apresenta esse antígeno, existe um outro acoplamento, que seria o que vocês estão vendo nessa foto à esquerda, do CD28 com o sistema B7. O sistema B7 nada mais é do que aquele conjunto CD80, CD86. Isso aqui é ativação básica linfocitária, isso é há muito tempo conhecida. Depois que essa célula T é ativada, ela passa a poder liberar citocinas e dessa forma atacar um alvo. Agora, se nós não tivéssemos esse balanço de checkpoints imunes com toda essa ativação, nós teríamos uma grande cascata de liberação de citocinas, ativação anômala do sistema imune, e com isso a gente tem o que nós já conhecemos, que seriam as doenças autoimunes. A terapia de checkpoint imune, então, foca basicamente nisso. O que nós sabemos? O microambiente tumoral, vamos começar aqui falando do glioblastoma. O glioblastoma, basicamente, ele extrapola, ele abusa do sistema de checkpoint imune, ele exacerba muito isso, porque ele não quer ser reconhecida pelo sistema imune. Então, o tumor consegue, de forma bem efetiva, inibir, pode chegar a quantos linfócitos forem, macrófagos, o que tiver ao redor dele, vão estar todos exaustos. Quando a gente fala exausto, é inativo. Então, ele faz isso basicamente através de dois mecanismos. Um que se chama CTLA4, que seria uma forma de ativação mais em regiões de linfonodos, de uma forma mais sistêmica, e na célula tumoral, ele abusa do sistema que ele chama de PDL1. Então, quais são basicamente os checkpoint imunes, as terapias que nós temos hoje? São basicamente os anti-CTLA4, como por exemplo o ipilimumab, que foi testado para melanoma e por isso que é uma das coisas que levaram ao último prêmio Nobel, e os anti-PD1 e PDL1, como nivolumab, pembrolizumab e assim vai. Então são terapias que são extremamente inteligentes e elas se baseiam no fato de que o tumor está abusando do sistema de checkpoint imune. Em teoria, se eu retirar essa conexão PD1, PDL1 ou CTLA4, eu teria um linfócito que seria capaz novamente de reconhecer o tumor. E realmente é isso que acontece nos tumores que são mais sensíveis à imunoterapia. A gente sabe que isso não é perfeito, mas é o que vem dando certo. Agora, o sistema nervoso central, ele não ajuda nem nisso. E, na verdade, esse conhecimento acaba ficando um pouco já arcaico. A gente sabe que o sistema nervoso central utiliza também de outros mecanismos. O tumor do sistema nervoso central utiliza vários outros mecanismos, inclusive outros checkpoints imunes, para impedir que isso continue ocorrendo. Então, o glioblastoma é um tumor extremamente inteligente quando a gente tenta falar da utilização de terapia imune contra ele. E dificulta muito o nosso trabalho. E isso foi muito bem representado nesse estudo famoso, que é o Checkmate 143, que foi um estudo da Bristol, em fase 3, que tentou utilizar basicamente o nivolumab, que é um anti-PD1. Se vocês voltarem aqui, vocês podem ver que o PD1 basicamente seria um alvo, então, um anti-PD1 nessa região, que já seria mais a região tumoral, na qual eu poderia permitir que uma ativação da célula T ocorresse efetivamente e atacasse o tumor. Então, através desse checkmate, a gente percebeu algumas coisas. São vários braços esses estudos, vários deles ainda não estão publicados, porém, a gente já viu que, infelizmente, a sobrevida global mediana desses pacientes, quando tentados nivolumab na recorrência, comparada com bevacizumab, que é o nosso Avastin, a gente sabe que o Avastin não aumenta a sobrevida global dos pacientes, ele é basicamente um corticoide potente, assim por dizer. A gente não viu ganho de sobrevida global
assim como nós não vimos no grupo que utilizou nivolumab aumento de progressão livre de doença. E já temos algumas informações claras nesses estudos que seria, na verdade, que a combinação de CTLA-4 com PD-1 já não está sendo boa, é muito tóxica. Isso a gente já vem vendo em alguns tumores. Então, quando nós tentamos liberar o sistema imune periférico através de inibindo, ao mesmo tempo, o CTLA-4 e na região tumoral através do PD-1, PDL-1, existia uma grande ativação imune. Isso levava a muitos efeitos colaterais para o pouco benefício que não justifica. Há alguns pontos negativos desses estudos valem a ser ressaltados. A gente sabe que aproximadamente 15% dos pacientes desse estudo chegaram utilizando mais de 4 miligramas por dia de dexametasona. Para um efetivo ataque através de imunoterapia, a gente precisa ter no máximo 2 miligramas de decadron em utilização. E, basicamente, mais de 40% desses pacientes em ambos os braços precisaram de corticoterapia em algum momento. Então, não é muito fácil você tentar intercalar num glioblastoma que foi recorrente, num glioblastoma que já não venceu a primeira batalha do protocolo STUP. Você entrar com imunoterapia, você vai ter que lidar não só com o GBM que progrediu, mas o GBM que pode estar maior, que pode ter mais edema vasogênico, num paciente que pode estar um pouquinho mais fraco. Então, não é fácil realmente a gente utilizar imunoterapia nesses pacientes, e o Checkmate, infelizmente, não conseguiu aprovar nessa fase 3 a utilização do nivolumab. E outros estudos já surgiram também. Então, o que acontece? Hoje em dia, a gente sabe que nós precisamos de muitos estudos, principalmente para os glioblastomas recorrentes, porém não isso. A gente precisa de estudos para pacientes que não são metilados. Há muito tempo a gente sabe que, infelizmente, a temozolomida não vem dando benefício significativo aos pacientes com glioblastoma que possuem o MGMT não metilado. Então, um desses estudos, que é o Checkmate 498, é um fase 3, tentou substituir a quimioterapia nos não metilados, isso para glioblastomas recém-diagnosticados. Ultimamente tem se tentado evitar utilizar temozolomida já em fase 1 de pacientes que são sabidamente não metilados, para tentar o estímulo de conseguir novas drogas para esses pacientes. Então foi tentado, na verdade, nivolumab com radioterapia, comparado a temozolomida e radioterapia em uma randomização 1:1, e o endpoint primário que foi interessado a esse estudo foi a sobrevida global. Infelizmente, em maio do ano passado, a gente já sabe que esse estudo, através de uma análise interina, demonstrou não ser benéfico, infelizmente já foi interrompido, então nós não temos uma boa visibilidade ainda para os não metilados. E esse estudo seguinte, que é um fase 2, o 548, Checkmate 548, continua em andamento. Ele é um estudo para glioblastomas recém-diagnosticados, só que em MGMT metilados, na qual eles comparam o STUP ou STUP com nivolumab, e também a sobrevida global é o endpoint primário e secundário, uma progressão livre de doença. Então a gente sabe que tem mais estudos em andamento, eu acho que não compensa trazer para essa aula todos os estudos que estão em andamento. A gente sabe que a combinação de imunoterapias vem ganhando muito espaço, mas esses estudos são muito clássicos. Eu acho que vale a pena já mostrar que foi tentado e que, se você estudar bem o que está acontecendo nessa montagem desses fase 3, fase 2, são que nós pegamos pacientes que realmente é o que nós vemos no nosso dia a dia, porém que já são sabidamente pacientes com tumores que não possuem um microambiente tumoral adequado para a imunoterapia. Então, acho que basicamente é a informação que todos já imaginavam que eu ia receber nesse momento. E esse estudo é muito interessante, é um estudo do MD Anderson, na qual foi avaliado 327 gliomas, sendo deles 198 glioblastomas. Qual que era o objetivo desse estudo? Basicamente, avaliar a quantidade de mutação que esses pacientes possuíam, a expressão de checkpoints imunes, ou seja, PDL1 e assim vai, e o mismatch repair em glioma, que é o sistema de identificação de danos de DNA que acaba iniciando o sistema de apoptose celular. E se vocês olharem bem nesse gráfico, vocês podem ver que do grau 1 ao grau 4, a enorme maioria desses pacientes possui, na verdade, uma quantidade de mutação muito baixa. Existem pacientes que realmente possuem uma mutação um pouco maior, e isso só denota para nós que, sim, existe uma janela de oportunidade para alguns pacientes, mas a resposta é: gliomas difusos de alto grau são tumores frios. E enquanto a gente não encarar de outra forma, nós não vamos conseguir efetivamente instituir uma terapia imune nesses pacientes. Então, o estudo demonstrou basicamente que só 3,5% dos glioblastomas, por exemplo, possuíam alto TMB.
E os pacientes com IDH mutado não tinham benefício também na questão de mutação. A gente sabe que os pacientes que têm IDH mutados, principalmente pelo acúmulo de D2-hidroxiglutarato, que é o oncometabólito final da via alterada do IDH, mesmo assim não conseguiu gerar mutações tumorais suficientes para mostrar um paciente, por exemplo, hipermutado. Então, isso mostra que nós enfrentamos realmente tumores que vão dificultar muito a nossa vida enquanto nós tentarmos fazer imunoterapia nesses casos. Esse estudo do grupo de Boston é um estudo também unicêntrico que avaliou basicamente os pacientes que eles acabaram usando imunoterapia na instituição. Então, são vários pacientes que pediram uso compassivo, ou são pacientes que acabaram tentando por já não ter outra melhor alternativa. São pacientes que foram muito tratados, eles são hipertratados, então acreditava-se também que esses pacientes poderiam ser um fenótipo hipermutado, o que a gente acredita que também seja um padrão que poderia responder um pouco melhor à imunoterapia. E o que o estudo mostrou realmente foi o que nós já imaginávamos, que existe realmente uma possibilidade terapêutica, mas ela é baixa. E a gente não pode confiar no tumor em si só agora para receber uma imunoterapia através de inibição de checkpoint imune, friamente dizendo. Agora, existem pacientes que poderiam sim ser bons candidatos a imunoterapias já de cara para a gente. Então, isso também incentiva com que a gente sempre procure nos nossos pacientes, por exemplo, os mais jovens, os pacientes que estão na segunda, terceira linha de tratamento e que têm a possibilidade de fazer uma análise molecular um pouquinho mais avançada, como, por exemplo, um Foundation. Infelizmente, boa parte dos sequenciamentos tumorais que nós temos no Brasil acabam ainda não entregando para a gente a visibilidade de estabilidade microsatélite, nem o TMB, que seria o Tumor Burden Mutation. Então, vários desses pacientes acabam gastando por volta de R$11.500, R$12.000 para pedir esse teste que se chama Foundation, para a gente ter um pouquinho de noção se esses pacientes podem ter ou um alvo molecular para um tratamento. Recentemente eu comecei para um paciente meu uma terapia voltada para o TERT, através de, por exemplo, everolimo, é uma terapia que poderia dar certo, talvez nele, o Foundation mostrou isso, porém era um Foundation com baixíssimo TMB e sem estabilidade microsatélite, ou seja, é um paciente que eu não faria sentido tentar imunoterapia nele agora. Agora, quando a gente olha para esses subgrupos de pacientes, são pacientes muito raros, porém são pacientes que já nascem com a deficiência bialélica do sistema de mismatch repair. Então, são pacientes que têm uma extrema dificuldade de realizar um reconhecimento de danos de DNA e que levaria a uma apoptose, ao início de uma apoptose celular. Então, se vocês olharem bem esse gráfico aqui, vocês podem ver que o número de mutações exônicas, ou seja, de genes que vão produzir proteínas nos pacientes que possuem deficiência bialélica de mismatch repair é enorme quando comparado, por exemplo, aos tumores adultos, que poderíamos aqui dizer, os gliomas de baixo grau, glioblastoma, meduloblastoma, inclusive a total de proporção de neoantígeno desses pacientes, aqui vamos colocar o glioblastoma com deficiência de mismatch repair, quando comparado, por exemplo, ao melanoma, pulmão, cólon, eles possuem alta carga mutacional. E esse exemplo mostrou uma imagem de então um paciente que tinha uma imagem profunda ali, núcleo capsular à direita, compatível com tumor de alto grau, diagnosticado, na verdade, um glioblastoma. Ele acabou recorrendo à terapia primária e, com 8 semanas da utilização de nivolumab, que é um anti-PD-1, esse tumor teve uma resposta basicamente parcial, quase completa, assim por dizer. Então, a gente sabe que existe uma inegável janela de oportunidade terapêutica e acho que, assim como eu, quem lida com neuro-oncologia busca isso incansavelmente. A gente sabe que muitas vezes pode sair caro para o paciente, mas eu acho que entregar uma esperança para o paciente que ele pode ter uma terapia mais direcionada, uma medicina personalizada, é algo que conforta e eu acho que a gente tem que continuar procurando. A gente sabe, então, que o FDA já aprovou, em 23 de maio de 2017, a utilização de pembrolizumab. Pembrolizumab é um anti-PD-1, é o Keytruda. Ele é um concorrente do nivolumab, ele é da Merck, e ele aprovou basicamente o seguinte, uma coisa que nós chamamos de terapia tecido agnóstico. O que isso quer dizer? Não interessa qual é o tumor, aonde ele está, em que situação ele está. Se ele for um tumor que tenha instabilidade alta de microsatélites e deficiência de mismatch repair, esse paciente pode receber pembrolizumab por indicação agnóstica. Isso, claro, que inclui os tumores do sistema nervoso central. É extremamente raro. Eu acho que até hoje o tumor que eu peguei com mais alto TMB foi
uma paciente que tem um glioblastoma epitelioide, que tinha um TMB de 11. A gente esperaria um TMB de 25 a 30 para ter uma esperança maior com imunoterapia, mas já é algo, sendo que a maioria dos glioblastomas apresentam por volta de 2, 3 no TMB. E essa paciente, infelizmente, não tinha instabilidade microsatélite. Então, a gente está tentando conseguir para essa paciente uma imunoterapia na esperança de que talvez seja uma boa saída. E, infelizmente, ela não tem a mutação do BRAF por ser epitelioide. Ela faz parte do subgrupo de menos de 50% que não apresenta a via do BRAF para a gente fazer uma terapia-alvo. Então, eu acho que é interessante lembrar que vale a pena a procura realmente. O pembrolizumab, ele é feito a cada 21 dias, 200 miligramas, não é uma infusão difícil e poderia ser uma opção para os nossos pacientes, apesar de que é uma coisa rara. Esse estudo que saiu ano passado, eu acho que foi um dos estudos que mais trouxe um conhecimento útil e eu acho que instiga, pelo menos, muito de nós que acaba indicando uma cirurgia para pacientes com glioblastoma que acaba recorrendo. O que acontece? O que esse estudo mostrou? Se você, por exemplo, analisar um glioblastoma quando ele vai progredir, caso você opere, na hora que você retira a massa tumoral em excesso que cresceu, que é o objetivo da neurocirurgia, você não tira só células neoplásicas, você está tirando células T que poderiam estar com antígeno apresentado, você tira um subgrupo populacional de microambiente tumoral importante. Então, o que esse estudo tentou mostrar? Eles faziam uma dose única de pembrolizumab antes da cirurgia, nos pacientes que eles consideraram ser glioblastomas reoperáveis na progressão. A gente já sabe que o glioblastoma que é passível de reoperação, ele apresenta realmente uma sobrevida global um pouco maior. Eles têm um prognóstico um pouco melhor do que os pacientes que progridem e não podem ser reoperados. E o que ele mostrou nesse estudo, na verdade? Quando ele fazia o pembrolizumab antes da cirurgia, ele abusava do fato de ter uma população de linfócitos que estivessem, que sejam exaustos, um microambiente tumoral cheio de antígeno, cheio de formas possíveis de apresentação de antígeno, e o pembrolizumab acabava revertendo em uma certa população esse efeito e produzindo um efeito duradouro. Então, quando esse tumor era operado, a resposta foi aprendida, então esses linfócitos aprenderam que poderiam atacar o tumor e a resposta era mais duradoura. Como vocês podem ver, teve um aumento de sobrevida global mediana de 228 dias para 417 dias. Esse estudo está sendo extremamente comentado e, sinceramente, é algo que eu levo em consideração na minha clínica diária. Eu acho que pacientes que têm a condição de pagar, porque é muito difícil pedir uma liberação do plano para uma droga dessa e conseguir tão rapidamente antes da cirurgia. Eu acho que pacientes que podem pagar um pembrolizumab, não tem contraindicação, se podem ter um controle precoce e um acompanhamento muito bem feito, parece que é uma terapia muito interessante. E quando você tira o tumor antes de tentar um anti-PD-1, por exemplo, você acaba retirando toda a estrutura que poderia ser utilizada para a imunoterapia agir. Então, se vocês olharem nesse gráfico, a expressão através de imunistoquímica e espectrometria de massa de CD8, PD1, PDL1 no neoadjuvante era muito mais expressiva, enquanto no adjuvante basicamente não tinha uma captação histológica, imunistoquímica tão importante. E eu acho que é extremamente legal apontar que 40% desses pacientes são MGMT não metilados, que é, honestamente, o grupo que nós mais estamos buscando terapias. Esses são pacientes que sofrem muito, que progridem rápido e que a gente acaba ficando sem armamento muito precocemente para esses pacientes. Então, os MGMT não metilados são subgrupos que nós temos que realmente dar um enfoque. Um dado interessante para vocês verem, isso aqui é o plot, né, o swim plot do estudo. Vocês podem ver que em vermelho são os pacientes que receberam tratamento neoadjuvante. Boa parte deles já continuam no estudo, essa flechinha significa que continuam no estudo, e boa parte deles teve uma sobrevida realmente maior do que os pacientes que tiveram terapia adjuvante. A sobrevida global, a probabilidade de sobrevida e progressão livre de doença também foi significativa nesse subgrupo. Peço desculpa por não ter o valor de P aqui para confirmar isso, mas eu te garanto que o P realmente foi significativo, foi estatístico. E aqui a gente pode ver que o grupo neoadjuvante teve uma expressão de interferon gama muito maior do que o grupo adjuvante. O interferon gama é um dos principais fatores que acabam estimulando, atraindo novos linfócitos TCD8, CD4, liberação de citocinas e uma continuidade de um ataque imunológico contra o tumor. Então, a gente via que esse subgrupo neoadjuvante modulou o microambiente tumoral.
Entrando um pouquinho agora na medicina translacional, eu tinha comentado até na aula passada do Dr. Adrialdo que recentemente vem se dando muita importância para um subgrupo de receptores de membrana que chama 41BB, que é um subgrupo de receptores de fator de necrose tumoral interessantíssimos que estão já nas células CAR T-cells, agora na imunoterapia, já vem sendo tentada em outros tumores. E o que significa isso? Esse estudo avaliou, na verdade, que quando você agoniza, você estimula o receptor 41BB, você tem efeito em diversas células imunes. Então, por exemplo, vocês podem ver aqui que a célula CD4, que seria a CD4 helper, acaba tendo aumento de interferon gama e uma proliferação dessa célula. Já no CD8, que seria a célula tóxica, a célula citotóxica, aumenta a citotoxicidade, aumenta a interferon gama e fator de necrose tumoral alfa, além da sua proliferação. As células dendríticas ficam com maior capacidade de reconhecer e apresentar antígenos, e os macrófagos e as células natural killers passam realmente a ter um pouquinho mais de participação, e ainda se estuda um pouquinho o que pode acontecer com essas Tregs, que seriam as células T regulatórias, que são células que têm uma tendência a um comportamento mais imunossupressor quando elas estão perto do tumor. Então, o que se viu, na verdade, com o sistema 41BB? Que quando você fazia a agonização desse 41BB, você tinha uma redução, por exemplo, do sistema de checkpoint imune. Então, aqueles linfócitos que estavam tão exaustos, parados, sem atacar, quando eles tinham maior expressão na sua superfície de 41BB, menor eles tinham a quantidade de PD-1. E, inclusive, não só de PD-1, como, por exemplo, o TIM3 e o LAG3, que são checkpoints imunes menos evidenciados pela medicina, então eles também são um sistema de checkpoints e que podem e estão sendo tentados em terapias. Então, isso aqui é para mostrar um pouquinho como é importante o neuro-oncologista ou o médico interessado em entrar em neuro-oncologia em reconhecer e valorizar a medicina translacional. Nós temos que entender um pouquinho mais de ciência básica e trazer isso para a clínica, porque é daqui que nós vamos evoluir. Aqui é para vocês já verem, isso aqui é uma aula que foi feita pelo o Gavin Dunn na última ASCO de 2019, e na qual ele mostrou que já tem estudos que estão levando em consideração a utilização de terapias anti-LAG3 e CD137, que é o 41BB, é o nome que eles dão à parte, além de 41BB. Então, eles já viram, através de fases 2, que existe uma possibilidade muito importante de você utilizar isso em combinado. Quando você utiliza de forma isolada, por exemplo, só o LAG3, ou o TIM3 que seja, ou o sistema de 41BB, eles são efetivos no começo. Porém, o tumor, devido à sua heterogeneidade, acaba levando a uma piora e fica resistente a esse tratamento. Então, agora a gente tem uma expectativa que, através de a combinação de, por exemplo, dois checkpoints imunes, como vocês podem ver, LAG3 e PD-1, ou a combinação de PD-1, que poderia ser Pembro, Nivolumab, com o sistema 41BB, poderiam ter resposta. Então, eu acho que existe, na verdade, uma grande esperança através da combinação de estratégias imunoterápicas ou imunoterápicas e quimioterápicas, terapias-alvo, o próprio TTF, né, o Optune, que seria o sistema de entrega de energia alternada, que está fazendo aquele capacete para glioblastoma, está sendo estudado com imunoterapia. Então, possivelmente, boa parte do futuro, ou pelo menos a maior parte do dinheiro investido agora, vem sendo em imunoterapia. Eu vou começar agora falando um pouquinho mais de CAR T-cell. Eu queria perguntar, alguém quer fazer algum comentário sobre os checkpoints imunes, agregar de alguma forma a informação que eu trouxe? Alguém tem alguma pergunta? Batistella, para identificar esses checkpoints, qual é o exame que vocês pedem? Então, geralmente, a gente acaba pedindo, através de imunistoquímica, por exemplo, a expressão de PDL1, que pode ser pedida na lâmina, ou a gente pode pedir através do sequenciamento genético, que seria basicamente, Carol, a gente manda esse tumor para o laboratório, ele é sequenciado, igual o exoma que a gente pede, só que eles acabam pedindo um Certo. exoma do tumor. Agora, eles não Ah, veem, por certo. exemplo, só a parte de exoma. Muitas vezes eles pegam o proteassoma, eles veem introns da mesma forma que eles veem exons. Então, através disso, a gente pode ver, por exemplo, alguns genes já são alvos. Então, eu sei que, por exemplo, uma mutação de BRAF, eu posso atacar com BRAF e MEK, anti-BRAF e anti-MEK. Agora, existe uma subpopulação por trás disso que ainda não é um gene alvo, mas quando você soma
a quantidade de mutação tumoral, você pode ter o que a gente chama de burden mutation, tumor burden mutation. E quanto mais mutações genéticas você tem, você pressupõe que esse tumor tem muito antígeno. Então, a questão é, o sistema imune, ele ignora o fato de que você precisa entender toda a parte molecular daquele tumor para atacar. Que é o que a gente tenta fazer, por exemplo, com terapia-alvo, que a gente tenta fazer com a nossa quimioterapia, que tem um alvo específico também. Então, a terapia imune, se ela se satisfazer com a quantidade de antígenos, basta ela reconhecer, ela vai atacar e vai matar, independente do tumor que seja. Então, a forma de você identificar qual é o melhor tumor, qual é o melhor alvo imune, depende muito de qual terapia você pretende usar, qual é a frequência maior de alteração imune naquele subtipo de tumor, e assim vai. O glioblastoma tem pouquíssimas chances de ter alterações mais prováveis, mas hoje em dia, para neuro-oncologia, eu acredito que a instabilidade microsatélite e o tumor burden mutation, que a gente vê em sequenciamento, são mais importantes do que pedir imunistoquímica de PDL1, que não é tão certeza que a gente vai ter uma boa resposta. Infelizmente, é muito caro tentar imunoterapia em sistema nervoso central. Perfeito, obrigada, viu? De nada. Então, entrando um pouquinho em CAR T-cells são terapias extremamente caras e que estão em alta, principalmente na parte de hemato-oncologia, porque são terapias já aprovadas pelo FDA, basicamente para linfomas linfocíticos agudos, certo? Desculpa, leucemias linfocíticas agudas e linfomas agudos. Então, na verdade, a gente tem tido basicamente uma terapia anti-CD19. Como é que funciona a célula CAR T-cell? Muita gente acaba tendo essa dúvida. Basicamente, a gente tenta pegar do sangue do paciente as células T. Então, a gente identifica as células T e a gente ensina essa célula T, a gente insere geneticamente nessas células, seja através de vírus ou de outras técnicas gênicas, um receptor que nós vamos construir. Então, nós vamos construir um receptor de membrana nessa célula T que já vai saber o que ele quer identificar. Então, essa célula, ao chegar ao alvo, vai ignorar o sistema de apresentação de antígeno. Ele basta identificar o que ele precisa identificar. E a célula vai fazer o resto do papel dela. Então, é uma terapia que a gente tem que identificar as células T, crescer em laboratório essas células já com receptores quiméricos, que a gente fala que são os CARs, e depois a gente infunde novamente nesses pacientes. Só nessa explicação, eu imagino que vocês tenham pensado, como é que eu vou garantir que essa célula vai chegar ao tumor? Como é que eu vou garantir que essa célula vá sobreviver no microambiente tumoral e que o tumor vai continuar a expressar o antígeno que você escolheu para montar a sua CAR T-cell? Então, isso realmente é muito difícil. E se vocês pararem para pensar, é muito difícil fazer uma CAR T-cell que possa ser populacional. Então, geralmente uma terapia muito individual e por isso que acaba saindo muito cara. Infelizmente, os tumores sólidos são extremamente heterogêneos na sua apresentação de antígenos. Eles podem, por pressão de seleção de antígenos, internalizar alguns receptores e mostrar outros. Então, ela se autodefende dessas células. Então, o mecanismo ainda correto para a gente conseguir utilizar CAR T-cell ainda não é certo. E eu achei bem legal que esse artigo da British colocou, que é ensinar um cão velho novos truques, que é exatamente isso que a gente acaba tentando fazer. Ensinar uma célula T um novo truque, que é reconhecer um alvo. Eu acho que é exatamente isso que a gente tenta fazer. E a engenharia de células CAR, ela é basicamente uma engenharia celular de ponta. Vocês podem já imaginar o quão difícil foi para realizar todas essas técnicas de ativação. Então, aqui, para vocês entenderem, aqui a gente tem a membrana citoplasmática, aqui a parte extracelular, na qual a gente tem um receptor para esse antígeno, que geralmente é um fragmento variado que a gente fala. Basicamente são anticorpos de cadeia pesada e leves que podem identificar o seu alvo. Aqui a gente tem o RIND, que a gente fala, né, que seria o RIND, o domínio transmembrana. Essa é a região que vai garantir uma flexibilidade da célula quando a célula se conectar no alvo, para a célula conseguir ficar lá em contato. E depois a gente tem a parte interna, ou seja, a parte externa se liga ao antígeno, que vai ter um domínio de ativação e coestimulação para esse linfócito atacar o seu alvo. Então, vocês podem ver que o principal meio de ativação desse linfócito é através do CD3. Agora, já se sabe que o CD3 sozinho acaba sendo vencido com o tempo, essa célula não consegue ser tão ativa por tanto tempo. E olha só, eles acabam utilizando coestimuladores, como, por exemplo, CD28 e o sistema 41BB, que eu citei anteriormente, que consegue modificar
de certa forma, a expressão de checkpoints imunes nesse meio. Então, as CAR T-cells são terapias caríssimas, que têm um futuro promissor, mas ainda depende de bastante estudo, e até o momento a gente não conseguiu chegar muito longe em CAR T-cells para tumores sólidos. Agora, para tumores hematológicos, que são mais monoclonais, por exemplo, as terapias hoje de CD19 são extremamente efetivas, porque basicamente toda célula tumoral vai expressar CD19. Então, é muito mais tranquilo, entre aspas, utilizar CAR T-cells nessa população de tumores. Agora, tumores sólidos, eles são heterogêneos, eles vão ter outros alvos moleculares, eles vão ter outras vias que são redundantes e que vão atrapalhar todo esse processo. Em neuro-oncologia, principalmente para glioblastoma, nós já temos 3 tipos de CAR T-cells que foram estudadas. São estudos interessantes, cada um tem a sua, obviamente, a sua falha, outros os seus benefícios, mas aqui vocês podem ver, por exemplo, que o estudo da City of Hope utilizou o receptor alfa-2 da interleucina 13, e aqui vocês podem ver, então, que a parte fora da membrana celular que se conectava era a interleucina 3 e a taquina, não era aquele fragmento variável. O estimulador era o CD3 e o coestimulador era o sistema 4-1BB. Então, na verdade, já é uma CAR T-cell de maior do que uma geração, é uma CAR T-cell muito bem elaborada, porém que ainda assim não conseguiu grandes resultados. Outras 2 CAR T-cells que foram estudadas foi o sistema HER2, ou o ERB2, né, que a gente fala, e o EGFR-V3, que também foi algo que a gente tinha muita esperança por ser um marcador basicamente expresso no glioblastoma. Então, seria uma terapia que, por exemplo, não teria tanta toxicidade sistêmica, teria um alvo muito bem definido, né? Que tem uma coisa que a gente chama de on-target off-cell therapy, que seria, na verdade, você tem o ataque da célula, mas você tem um ataque sistêmico em outras vias moleculares que ele identifica como semelhante. Então, você teria, por exemplo, liberação de citocinas e outras. Infelizmente, a gente não tem essa aula gravada. O doutor Adrialdo já deu uma aula de CAR T-cells, a gente não fazia as gravações ainda, mas no futuro a gente vai retomar esse assunto. Então, na verdade, o que nós já temos de estudos clínicos em pacientes com glioblastoma de CAR T-cells mostram o quê? Que é importante para nós, que são terapias eficazes e seguras. Obviamente, tem muito obstáculo para a gente conseguir garantir uma efetividade. A CAR T-cell tem dificuldade de sobreviver no microambiente tumoral do glioblastoma. Ela pode até chegar, os estudos provaram que essa célula chega, só que ela não sobrevive muito tempo ou não consegue arquitetar uma resposta imune sustentada por muito tempo. Então, sabendo disso, o que nós conseguimos enxergar no futuro? Se a gente for pensar como eu posso fazer então uma CAR T-cell ser mais efetiva? Atualmente a gente tem a CAR T-cell de primeira até a 5ª geração. Agora, eu tenho muita coisa que atrapalha esse processo. Eu tenho, basicamente, um sistema de apresentação de antígenos extremamente inibido, ou seja, a gente não tem uma apresentação de antígeno forte no microambiente tumoral. Nós temos várias células que são imunossupressoras, então tem as células derivadas dos mieloides, que são imunossupressoras, os Tregs, a gente tem os diversos checkpoints imunes atuando em sinergismo e outros fatores imunossupressores que estão no soluto ao redor de todo esse microambiente tumoral, atuando contra tudo que nós tentamos fazer em imunoterapia. Mas vários estudos já levam isso em consideração e tentam fazer um bypass desse problema. Então, por exemplo, nós temos CAR T-cells de 4ª geração que tem uma superexpressão de citocinas, como, por exemplo, a interleucina 15. Eles conseguem uma CAR T-cell que tem um alvo e, ao mesmo tempo, libera um fator ao redor, como se ela tivesse uma armadura, uma capacidade de modular o microambiente e atuar. A gente tem vários estudos utilizando uma técnica que vem muito em alta em neurologia, que é a técnica de CRISPR-Cas9, basicamente uma técnica de edição gênica. Então, por exemplo, se eu quiser que uma célula imune não tenha o sistema de checkpoint imune, por que não uma terapia gênica com CRISPR, na qual eu deleto basicamente, faço um knockout gênico e faço um PD-1 que não vai funcionar. Então, seria uma CAR T-cell que, caso ela não consiga vencer o microambiente imune, se o tumor quiser utilizar do sistema de checkpoint, ainda assim não conseguiria. Então, é inteligente, tá? Só que, infelizmente, ainda não tem estudos em glioma. Nós podemos fazer vetores virais entregarem mais alterações dessas células, e o que vem sido muito falado são as CAR T-cells multi-alvo. Então, o que recentemente eu tenho visto é algumas CAR T-cells que têm um alvo, por exemplo, o EGFR-V3. A gente viu que, com o passar do tempo, quando a gente tentava atacar o EGFR-V3, que já foi tentado inclusive com vacina, o Rindopetimut, por exemplo,
O V3, o EGFR-V3, ele se perdia, o tumor parava de expressar o EGFR-V3. Isso, inclusive, já é confirmado em estudos com glioblastomas, na qual eles avaliaram a evolução horizontal temporal desses pacientes quando foram tratados com químio e rádio. A gente via que vários genes se preservavam, porém o EGFR-V3 acabava sendo perdido. Então, existem o que a gente chama de BiTEs, que são células que, além de atacar o EGFR-V3, eles acabam tendo uma ligação com as células que só têm o EGFR. Então, essas que não eram perdidas se mantinham ativas por mais tempo. Nós temos as células CAR em tandem, que tem o HER2 interleucina 3, as trivalentes e assim vai. Então, existe realmente uma tentativa grande da comunidade científica de encontrar um meio na qual uma só célula poderia ter várias frentes de batalha, ou seja, uma engenharia celular de ponta mais avançada que poderia ganhar o que o tumor tenta fazer, que seria, de uma certa forma, modificar o seu microambiente imune e avanços. Tem uma pergunta da Jéssica. Os imunoterápicos na neuro-oncologia avançou muito para o glioblastoma, se eu entendi bem. Temos esses mesmos imunoterápicos para os outros subtipos histológicos de tumores sólidos do sistema nervoso central? Jéssica, na verdade, não tanto, porque se a gente pegar estatisticamente falando, glioblastoma já é um tumor muito raro. Não é comum, nós temos menos de 30 mil casos por ano nos Estados Unidos, por exemplo. Então, sabendo que mais de 50% dos tumores gliais malignos são, na verdade, glioblastomas, a proporção, por exemplo, de astrocitomas e oligodendrogliomas é muito inferior. Então, existem estudos, principalmente, obviamente, pré-clínicos, mas no momento, principalmente o glioblastoma é um alvo interessante, até pela sua prevalência, pela sua mortalidade e falta de terapias em pacientes que têm, por exemplo, o MGMT não metilado. Mas sim, obviamente vão tentar, a partir do momento que eles têm uma evidência em estudo pré-clínico de efetividade de uma célula de glioblastoma, eles podem tentar, por exemplo, outra célula de tumor, como por exemplo um óligo, e principalmente os pacientes pediátricos, está sendo tentado para os tumores de linha média. Então, os gliomas difusos de linha média, H3K27M, vem recebendo atenção especial, principalmente para células CAR que tenham dois alvos. Então, elas já conseguiriam responder, por exemplo, eles reconhecem o sistema H3, do H3K27M, e podem, com isso, ter alguma resposta, mas ainda não tem qualquer publicação de algum resultado disso. Então, a gente sabe que a neuro-oncologia evolui a pequenos passos quando a gente compara com a oncologia sistêmica, e também, assim como quando a gente compara com, por exemplo, metástases para o sistema nervoso central, mas eu acho que o tumor que tem a bola da vez nessa aula é o glioblastoma. As terapias virais oncolíticas, então, como eu já tinha falado, antigamente não se considerava que esses tumores, que essas terapias eram imunoterapias. Então, eles enxergavam o quê? Um vírus modificado que poderia ter um reconhecimento do tumor e assim matar o tumor. E o que foram vendo, na verdade, é que o vírus oncolítico ele tinha uma participação muito maior. Então, ele acabava aumentando muito as citocinas inflamatórias, o sistema imune inato, macrófagos, natural killers, acabavam se acumulando e eram mais efetivas. Então, com isso, a gente tinha realmente uma maior apresentação de antígenos, recrutamento de linfócitos, e basicamente com isso a gente começou a ter uma modulação daquele microambiente tumoral e tornava o microambiente, por exemplo, do glioblastoma menos favorável a ele. Então, um possível maior controle. Então, os vírus vêm sendo tentados. Eu trouxe alguns estudos que são bem famosos e clássicos, mostrando que isso já foi tentado de diversas formas. Então, esse é o famoso estudo do vírus recombinante do poliovírus com rinovírus, que foi um fase 2 preliminar, que tentou avaliar a toxicidade. Então, é um fase 2, obviamente a gente não pode tirar enormes conclusões disso, mas basicamente eles confirmaram que esse vírus não tinha virulência, que havia o medo dessa virulência. Eles determinaram a dose a ser infundido e mostraram que existia um alto tropismo pelo CD55, que é altamente expresso nesses tumores. Eles fizeram um bom follow-up mediano, foram 27,6 meses de follow-up e tem uma análise molecular muito boa. Então, eles conseguiram fazer, por exemplo, uma estratificação de grupos, através até mesmo conseguiram fazer um MGMT, um status balanceado. Isso traz muita informação útil e muita informação boa para se comparar quando nós tivermos fase 3, por exemplo. E é interessante observar que tentaram isso em glioblastomas recorrentes, ou seja, tumores que já teriam uma expectativa de vida de aproximadamente 6 meses. E agora, esse estudo mostra que, em basicamente todas as doses que eles tentaram de infusão desse vírus, a sobrevida mediana foi 12,5 meses.
eu acho que nenhum neuro-oncologista ou qualquer pessoa que estuda neuro-oncologia aqui ficaria satisfeito com essa informação. A gente está cansado de cair da cadeira com estudos fase 2, estudos que dão ótimas perspectivas de curvas de Kaplan-Meier, com valores de P significantes e que a gente acha que realmente vai dar certo, e quando a gente chega num fase 3, a gente percebe que não era isso, que na verdade a gente precisava realmente de um N maior para a gente conseguir avaliar. Mas aqui eles colocaram até uma imagem de um paciente que teve uma progressão tumoral 7 meses após. Essa progressão vocês podem ver ali na região frontoparietal à esquerda. Eles começaram, na verdade, o tratamento com lomustine, né? Então, eles infundiram o vírus e começaram lomustine. E no 9º ciclo de lomustine, que, na minha opinião, até estou impressionado que chegou no 9º ciclo de lomustine, não é fácil um paciente aguentar 9 ciclos de lomustine, e 32 meses depois da infusão do vírus, vocês podem ver basicamente, eu acho que eu posso chamar isso de uma resposta completa. Então, é um caso realmente memorável, eu acho que vale a pena mostrar que existe janela terapêutica e que tem paciente que pode se beneficiar quando você menos espera de uma terapia, de imunoterapia. Existem também a oportunidade de você utilizar o vírus para outras finalidades. Por exemplo, 5-fluoracil é uma droga sabidamente tóxica para células gliais. Então, tumores gliais apresentariam toxicidade e lesão se você entrar com 5-fluoracil. Porém, 5-fluoracil, assim como 90% das quimioterapias, são moléculas grandes que não conseguem passar a barreira hematoencefálica, e apesar da barreira hematotumoral ser heterogênea e garantir a passagem de algumas moléculas, não é uma boa droga para se utilizar, por exemplo, em progressão tumoral. Agora, esse estudo utilizou uma forma muito inteligente. Eles colocaram um vírus que chama TOCA511 para carrear uma droga que chama 5-fluorocitosina. Então, eles tentaram basicamente isso de forma sinérgica com o protocolo que nós já fazemos, que é o protocolo STUP, e a 5-fluorocitosina, ela passa a barreira hematoencefálica. Então, é um vírus que entregava a 5-fluorocitosina, que não é tóxica a princípio, porém, dentro do sistema nervoso central, no ambiente tumoral, a 5-fluorocitosina conseguia virar 5-fluoracil. Então, é uma técnica que poderia entregar drogas que previamente não poderiam passar a barreira hematoencefálica. Então, eu acho que os vírus são potenciais alvos terapêuticos muito interessantes. Eu acho que boa parte da dificuldade é garantir a proteção, a ausência de uma oncotumor, um efeito viral no sistema nervoso central que nós não queremos. Desculpa não achar a palavra certa para isso agora. Eu trouxe esse estudo contemplando um pouquinho então a participação do Brasil na pesquisa com vírus. É um estudo que eu acompanhei, é um estudo que mostrou o seguinte, que nós temos uma cepa brasileira do Zika vírus que pode ser utilizada contra tumores do sistema nervoso central. O Zika vírus ele tem uma preferência muito grande por células progenitoras neurais. Então, qual seria a grande ideia? São vírus que, na verdade, poderiam muito bem infectar, por exemplo, células tumorais que têm a característica gênica das células progenitoras neurais, principalmente foram investigadas em tumores pediátricos, então tumores rabidoides atípicos, meduloblastomas, ependimomas e assim vai, e eles tiveram respostas fantásticas. Então esse estudo publicou, na verdade, um subgrupo de cachorros que desenvolveram espontaneamente tumor cerebral, e esses cachorros foram levados na USP para serem examinados e entraram no estudo clínico por vontade dos donos mesmo. E o que eles viram, na verdade? Eles trataram esses tumores antes de ter um diagnóstico, obviamente, histológico, eles infundiram o vírus, e eles viram que em todos esses pacientes, esses cachorros, houve redução tumoral significante. E essa foto que eu coloquei à esquerda é um oligodendroglioma, na qual vocês podem perceber que no dia 60, 2 meses após, já teve uma redução, e o relato é de que esses cachorros estavam basicamente deitados numa cama sem reagir com os donos, não comendo, não brincavam. E na primeira semana da infusão viral, esses cachorros voltaram a andar, abanavam o rabo, brincavam, tinham interação com os donos, então os donos ficavam extremamente contentes. O problema é que eram cachorros, obviamente, que tinham um sistema imune, não eram imunossuprimidos, então acredito que boa parte desses pacientes, como vocês podem ver aqui já no dia 120, e esse gráfico mostra isso bem, que a porção captante do tumor aumentou muito a partir do dia 120, eu acredito que o Zika vírus possa ter feito, na verdade, uma modulação desse microambiente tão importante que gerou, na verdade, um estado de pseudoprogressão. Esse tumor inchou
E, infelizmente, boa parte dos donos acabaram sacrificando esses cachorros. Então, porém, deixam informações muito interessantes e o Brasil pode ter uma participação muito grande através da cepa brasileira do Zika vírus. Então, pode ser uma frente muito interessante para os holofotes virarem para o país. Então, isso mostra que a medicina translacional é muito interessante e a gente deve valorizá-la. Com questão às vacinas, de antemão eu já falo que, infelizmente, eu acho que as vacinas são terapias nas quais eu acredito menos. Eu sinceramente não acredito muito no poder das vacinas na imunoterapia. Por que eu não acredito? Se vocês pararem, observem bem quais são as várias estratégias que nós podemos fazer. Basicamente, a gente pode, por exemplo, tirar células dendríticas desses pacientes. A gente pega um lisado do tumor e selecionamos peptídeos que nós gostaríamos de apresentar, antígenos, peptídeos que a gente gostaria de apresentar para essas células dendríticas, ensinamos elas são reconhecidas pelo sistema MHC1, MHC2, dessas células dendríticas, e são reintroduzidas no paciente. Agora, eu acho que é óbvio entender que isso é uma terapia que pode não chegar no sistema nervoso central, essa célula pode não sobreviver no microambiente imune, elas não têm outras frentes de batalhas, como, por exemplo, uma CAR-T-cell. Elas podem não ser tão efetivas como um checkpoint imune, que já está lá no sistema nervoso central e poderia ser modulado. Então é difícil confiar realmente, mas existem estudos que tentaram, vários chegaram em fase 3, infelizmente nenhum positivo ainda. Esse é um dos estudos que deixaram algumas informações muito importantes para nós. Então, o Rindopepimut foi, na verdade, um estudo com peptídeo, né? Eles utilizaram como alvo o EGFR V3 em glioblastomas, chamaram esse estudo de ACT4, e foi um estudo randomizado, duplo cego, muito bem feitinho, porém, que veio de um fase 2 muito promissor, como eu tinha falado, na qual parecia que a sobrevida global mediana ia aumentar bastante, e ele foi tentado principalmente para pacientes com doença residual mínima. E o que esse estudo mostrou no final? Ele, após a análise interina, também foi interrompido, mostraram já na análise interina que não tinha benefício, então descontinuaram o estudo, mas mostraram uma informação interessante, que os pacientes que tinham doença residual significante, em algum momento parece que a curva de sobrevida começava a abrir. Será que, na verdade, não é importante para a imunoterapia eu ter um ambiente propício ao aprendizado do ataque imune? Então, se eu tiver um ambiente na qual eu pude ressecar muito, será que eu tenho um substrato de células para aprender, para memorizar, para continuar uma arquitetura imune ali dentro? Então, parece que, assim como aquele estudo da Nature que eu mostrei do pembrolizumab neoadjuvante, parece que o Rindopepimut deixou uma informação semelhante. Mas, infelizmente, esse estudo ele foi descontinuado. O DCVax foi um estudo extremamente polêmico. Foi um estudo de fase 3 também, de vacinas de células dendríticas autólogas em glioblastomas recém-diagnosticados. Ele se chamava DCVax e parecia que ia ser um dos estudos promissores, porém, tivemos alguns problemas estatísticos e éticos muito graves nesse estudo. Então, como vocês podem bem ver, eles não relataram desfecho primário, eles que seria a progressão livre de doença, eles acabaram falando da sobrevida global e não entraram no assunto de progressão livre de doença. Teve um crossover de pacientes de 90% e eles não informaram o tempo de progressão. Poxa, se eu tenho 90% de crossover, significa que aquele grupo que pôde receber a terapia já tinha um diagnóstico de progressão. Então, por que não informar? Eles não permitiram biópsia nesses pacientes, eles excluíram pacientes que tinham progressão e pseudoprogressão precoce, que poderia ser, por exemplo, uma resposta à própria terapia deles. Eles não reportaram quantos desses pacientes estavam com corticoterapia e parece que tinham intenções financeiras muito grandes no estudo, pelo gasto que eles já tinham tido. Então, na verdade, esse estudo foi colocado on hold e eles não explicaram o porquê, mas basicamente esse estudo acabou saindo da linha de pesquisa. Agora, um grande estudo que, na minha opinião, acho que é o melhor estudo de vacina no momento, ainda está sendo feito, é de um subgrupo de corporativos, a Mimiva, que contratou, na verdade, o Manmeet Malia, que é um neuro-oncologista da Cleveland. Ele é um neuro-oncologista que estuda muito metástase cerebral e ele é a cabeça da frente do paciente desse estudo do Cervax. O que é o estudo da vacina com Cervax? Eles entendem que existe uma expressão no glioblastoma, basicamente, mais de 90%, eles têm uma expressão de uma proteína que chama survivin, de sobrevivência mesmo. E essa proteína não é expressa
ao redor, nas células saudáveis. Então, eles estão testando uma vacina contra o survivin. E é um estudo muito bem feito, na qual eles estão analisando anticorpos IgM e IgG nesses pacientes, quando eles recebem. Eles analisam a concentração disso no sistema nervoso central e fora do sistema nervoso central e tudo mais. Eles já têm um estudo finalizado, porém ainda com resultados não disponíveis, dos pacientes com glioblastoma recém-diagnosticados, e já estão progredindo para um estudo que começou em julho do ano passado, que é para glioblastoma, no qual o paciente recebe o Cervax junto com o pembrolizumab, que é um anti-PD-1. Então, aparentemente, é uma droga que vem, a vacina com o Cervax-M vem ganhando evidência no meio científico e talvez agora é a nova esperança para o grupo das vacinas. Esse aqui é o trabalho, então, também apresentado pelo Gavin Dunn, na ASCO de 2019, mostrando o trabalho do Mamit, que ele mostrou, na verdade, gráficos muito interessantes, já uma parte preliminar do que ele está fazendo. Esses pacientes, então, recém-diagnosticados com glioblastoma, eram tratados com radioterapia, temozolomida e recebiam o peptídeo Survivin e um estimulador de fator de colônia. Isso é muito interessante. Então, vários estudos agora vêm utilizando dessa técnica, que é estimular o próprio sistema imune a se proliferar para fazer de forma sinérgica um ataque no sistema nervoso central. Ele fazia 4 doses por 2 meses e depois a cada 3 meses até a progressão. E vocês podem ver que a sobrevida global dos metilados e dos não metilados foram significantes. Você pode ver que o subgrupo não metilado também responde pior nesses pacientes. Agora, a sobrevida global reportada até agora para quem fez o Cervax foi de 30,5 meses, o que é muito, muito interessante e acaba deixando a gente, de certa forma, muito alegre e esperançoso com esse estudo. Mas, realmente, a gente só vai ter mais informações daqui para frente. De certa forma, então, eu gostaria de agradecer a todos que acompanharam essa aula. Eu tentei fazer de uma forma super resumida o que nós temos de mais evidência em imunoterapia. Não é fácil começar esse assunto sem uma base de imunologia sistêmica, imunologia básica, microambiente tumoral, mas eu acho que espero ter conseguido ajudar um pouquinho todo mundo a entender um pouquinho quais são as nossas estratégias terapêuticas para esses pacientes. E eu acho que a parte interessante quem já está atendendo o paciente neuro-oncológico não se contenta e não fica feliz quando nós ficamos sem armas terapêuticas na mão. Então, eu acho que esses pacientes merecem maior investigação molecular. Eu sei que é caro, mas se o paciente pode, eu acho que esses pacientes merecem ter uma avaliação mais avançada, sequenciamento. Eu acho que a gente tem que buscar pacientes que podem se beneficiar de uma outra terapia. Então, muito obrigado a todos e fico aberto a perguntas, sugestões e tudo mais. Gabriel, eu vou começar então. Primeiro, parabéns pela aula, viu? Foi excelente. Você está me ouvindo bem, né? Estou ouvindo. Eu não sei se você fica com a mesma impressão, porque assim, a gente às vezes conversa bastante sobre isso. Eu, particularmente, eu acredito muito em CAR-T-cell. E eu acho que a CAR-T-cell trivalente, desde que você consiga achar antígenos específicos, né, assim, restrito ao sistema nervoso central, seria um antígeno ideal, né, com menos efeito sistêmico, tudo. O que você acha disso? Eu acho que é realmente uma estratégia futura muito interessante e não só a CAR-T-cell trivalente, eles estão fazendo agora, em vez de você criar um CAR, eles estão fazendo, na verdade, uma modificação do próprio receptor da célula T. Né? Então, eu acho que tem tido também grandes alterações nisso. Eu acho que talvez uma preocupação das trivalentes seja a toxicidade terapêutica. Eu me pergunto, na verdade, se nós tivermos muitos alvos, acabamos levando talvez ao maior efeito inflamatório, tanto sistêmico, porque a gente vai acabar tendo mais alvos que podem estar em outros tecidos, quanto no sistema nervoso central, que é uma caixa fechada. Então, eu acho que sim, vale a pena tentar, mas eu me pergunto se, por acaso, esses pacientes que tentam CAR-T-cell trivalente não vão acabar tendo que realizar ou um Avastin ou um corticoide precocemente, caso eles tenham, por exemplo, sintomas de hipertensão intracraniana ou piora de déficit. Eu acho que o ideal seria você conseguir ter antígenos bem específicos, né? Porque você pensa, por exemplo, o receptor de interleucina 13, qual é um dos problemas dele? Também é expresso no rim. Então você perde, só para dar um exemplo, de como você perde um pouco a chance, né? E justamente vai ter mais reação inflamatória, tudo isso. Mas eu ainda acho que assim, se você, a partir do momento que você consegue identificar
o que seria um antígeno ideal, né? Aquele expresso só por aquele tumor, só naquele tecido, eu acho que seria uma opção mais viável aí, né? Outra coisa, só para comentar rapidinho, que foi uma pergunta até que a Caroline fez, sobre como você pesquisa o PD1, o mesmo PDL1. Na prática, assim, isso mais até para oncologia geral, não só no sistema nervoso, se usa muito imunistoquímica, você até tenta classificar o tumor, isso é variável, depende do tumor, do tipo de tumor, do método também, mas eles conseguem até quantificar assim, eu tenho tanto de expressão por campo, igual você faz, por exemplo, com o KI67. E aí consegue classificar os tumores em 2, 3 graus de acordo com a expressão. E até já se tentou muito no passado correlacionar isso daí com o prognóstico. Para o sistema nervoso, não tem essa relação nítida. Ao passo que para outros tumores até você consegue avaliar um pouco disso, né? E falar, não, a partir de uma expressão X eu consigo prever se vai ter um maior ou menor grau de resposta. Isso, felizmente, para o sistema nervoso central não é válido, mas de rotina é lembrar que se pode fazer por imunistoquímica mesmo, acaba sendo um padrão. Perfeito. Obrigada, doutor Adriano. E até nos estudos, né? Nos estudos que avaliam checkpoints imunes, todos eles acabam fazendo imunistoquímica de PDL1 porque é um cofator que tem que ser mostrado e procura uma associação, né? Mas realmente parece que a expressão de PDL1 não muda muito o que a gente vai esperar de resposta no sistema nervoso central, né, professor? Exatamente. E mesmo isso, mesmo a quantificação, não necessariamente vai ter correlação com o desfecho. Né? Isso especificamente para o sistema nervoso central. Para outras situações até se tenta estabelecer esse paralelo, né? Mas para a nossa realidade ainda não. Só para lembrar que, dependendo do anticorpo que se usa, a percentagem de positividade é diferente, né? Isso. E pelo menos 3 anticorpos diferentes para testar o PDL1, então, dependendo do anticorpo que se usa, vai ser uma positividade diferente. Isso, exatamente. E só uma outra coisa de como isso do receptor é interessante, voltando para a Carticel, de como a questão do receptor específico é interessante do antígeno para se construir. É legal. Quando você pensa, por exemplo, você tem um pouco mais de sucesso relativo, por exemplo, naquelas leucemias pré-B. Né? Então, quanto mais simples for a doença do ponto de vista molecular, quer dizer, com menor expressão, com menores alterações específicas, então, você pegar uma leucemia pré-B, um exemplo clássico disso, mais fácil é você ter uma carticel direcionada e mais fácil você ter uma chance de resposta. Né? Eu acho que esse paralelo com a leucemia pré-B, comparando, por exemplo, com o glioblastoma, que é uma doença muito mais complexa do ponto de vista mutacional, né? Acho que acaba explicando bem o porquê dessas diferenças tão grandes de evolução, né? De resposta. Né? O problema do glioblastoma é que ele não tem um receptor específico, né? Isso, exatamente. Com o epidermoglofred, a variante, o que se verificou é que essa mutação ela não era sinal de mau prognóstico. E quando se fez essa comparação, verificou-se que mesmo os pacientes que não eram submetidos ao anti-epidermoglofred, havia uma tendência de desaparecer também essa mutação. Então, provavelmente são os pacientes com bom prognóstico que são selecionados e vai desaparecendo essa mutação. Então, ela não é um bom alvo para você agir, né? Para você agir. Bom, o nome está dizendo, né? Apesar de não quererem colocar, mas ainda é multiforme, né? Essa dificuldade que a gente tem, né? Só porque está sendo gravado, na hora que você falou do MHC1 e MHC2, você inverteu, viu, Gabriel? Mas acho que foi na hora de você falar. O MHC2 perdão. Ele é para o CD4, né, o T-cell memory, e o MHC1 é para o citotóxico. Mas isso é tá só certo. na Realmente, hora que você falou, você trocou, né? Obrigado, Sueli. Para gravado é bom salientar. Mas muito boa aula, viu, Gabriel? Você resumiu bem. Nossa, isso é complicado e você dá, hein? Eu estava com o Yu quando ele fez aquele de lisado, lá no Cedars-Sinai, quando eles fizeram o lisado. E a Lial fez o peptídeo, né? Eu acho que temos um futuro muito bom na imunoterapia, mas eu acho que a gente ainda está enxergando
com olhos um pouquinho míopes o quanto nós conseguimos atacar o tumor glial difuso um grau mais alto, né? Acho que a gente tem essa dificuldade de enxergar completamente e é muito diferente dos tumores sistêmicos. O sistema nervoso central não obedece às mesmas leis. Só também respondendo a Jéssica, né? Por que não outros tumores? Na realidade, os tumores de mais baixo grau, eles não são tão imunogênicos, eles não são candidatos ideais para os checkpoints. Está se tentando realmente o anticorpo anti-DH1, que é meio questionável, porque alguns alegam que vai valer a pena se pegar no início, enquanto ele não evoluiu, mas por outro lado se questiona, já que o IDH é exatamente o que dá o bom prognóstico, mas assim, para checkpoint, os tumores de menor grau eles não são bons candidatos. Por isso que está se tentando com GBM, e principalmente a forma mesenquimal, que ela é, teoricamente, ela seria mais inflamatória, né? Apesar que também é mais imunossuprimida. Então é difícil você saber, mas está se tentando com GBM por causa disso, né? E só para completar uma coisa que eu acho interessante, já que você mencionou isso, Sueli, que até eu comentei na semana passada, assim, a gente tem diferença até em termos de proporção de filtração linfocitária, né, dos TILs em cada um dos subtipos de GBM. É interessante porque, assim, isso só extrapolando para o que seria um estudo ideal, que a gente conseguisse, por exemplo, separar tudo, considerando tudo isso, né? Então, o subtipo de GBM, eu falo em termos moleculares, então, assim, se a gente pudesse ter esse tipo de estudo, porque às vezes tem... Os que têm mutados, eles não são imunogênicos. Eles são geralmente os clássicos. O que eu acho que a gente acaba perdendo, por exemplo, assim, você faz um investimento muito grande em estudo e tal, e às vezes você tem resultado que é meio desapontador, porque você está chamando de glioblastoma uma doença muito heterogênea, considerando tudo, né? Talvez se a gente pudesse particularizar, teria um resultado melhor. É exatamente aquelas caudas, né? Uhum. Aquelas caudas que quando eles fizeram o tratamento também com o temodal, essas coisas, viam que as caudas eram de algum tipo de tumor. Aí descobriram o IDH, né? As diferentes respostas. Sem a gente separar, vai ser difícil a gente achar uma droga que seja boa para todas. Concordo 1000%. Então, bom, Gabriel, mais uma vez, parabéns, viu? Acho que foi uma aula excelente e você conseguir juntar o aspecto básico de cada modalidade com o que tem de terapêutico, de estudos, eu acho que é bem bacana. Você fez isso muito, muito bem. Então, parabéns. Viu? Ainda mais que você, na realidade, selecionou os que, na realidade, estão aí up to date, né? Porque tem muitas terapias imunológicas, mas você selecionou as certas. Tem mais de 100 estudos, acho que 88, se não me engano, clinical trials em andamento no momento, só para tumores do sistema nervoso central. Eu não lembro se era 88 só nos Estados Unidos, ou era tudo. Eu sei que dava aproximadamente entre 80 e 120 estudos. É claro que não dá para contemplar todos aqui. Eu acho que é impossível. A minha revisão Cochrane, né, checkpoint, eu estou puxando o cabelo. Mas eu queria agradecer a todo mundo, então, que pôde comparecer nesse dia tão conturbado, já trazendo um assunto difícil, né, e complexo. Graças a Deus, minha revisão é só em estudo randomizado, até agora só tem 2. É de enlouquecer essa revisão. Tá bom, Gabriel, parabéns mesmo, você acertou na mosca. Muito obrigado, viu? Então, boa sexta-feira para todo mundo, bom final de semana. Queria já convidar todo mundo terça-feira que vem. Teremos uma aula de efeitos e interpretação do bevacizumab, que é o Avastin, em glioblastoma, que vai ser apresentado pelo Leonardo, que é um neuroradiologista, colaborador da Escola Paulista, excelente, que vai fazer uma atualização para todos nós. Então, terça-feira, 10 horas da manhã. Efeitos o quê? Efeitos, a resposta do bevacizumab, do Avastin, na imagem para pacientes com glioblastoma. Então, as variáveis que a gente encontra de imagem mesmo, as dúvidas que nós ficamos em pacientes que usam bevacizumab em glioblastoma no momento da progressão, a própria necrose coagulativa, que ainda é muito pouco conhecida pela pouca quantidade de biópsia nesses pacientes. Então, ele vai fazer uma revisão de imagem de pacientes com glioblastoma que usam Avastin, que eu acho que é um tópico super interessante e que já é nosso dia a dia. Nós usamos bastante Avastin já. Então, eu acho que vai ser uma aula bem interessante, vai agregar bastante informação para todo mundo.
Parabéns. Muito obrigado a todo mundo, viu? Um bom final de Boa semana. noite para todos, viu? Adriano, você já saiu? Ainda não. Então,